Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Sexta Administrativa, mais uma ferramenta, mais uma técnica para que a gente possa aprender e gabaritar as questões de concurso ou aplicar também no nosso dia a dia. Para quem não me conhece, sou o professor Bruno Eduardo e juntos vamos desvendar mais uma ferramenta da administração. Não deixe de nos seguir, não deixe de curtir, de deixar o seu like, de colocar esse sininho ativado, de se inscrever no nosso canal. Seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, para justamente vocês poderem estar sendo avisados a cada nova publicação. Perfeito? Então agora vamos falar de método do caminho crítico. Vem comigo na tela mais uma vez e vamos lá. Vamos falar dessa ferramenta que direto, constantemente acaba caindo em prova. E eu trouxe para vocês o conceito trago no livro de gerência de projetos de Kim Heldman. Ou seja, o mesmo ali que a gente utilizou até para fazer os cálculos do cronograma. Beleza, então, o método do caminho crítico é uma técnica de análise de rede do cronograma. Calcula o tempo de folga ou flexibilidade do cronograma para cada um dos caminhos de rede através do cálculo das datas de início mais cedo, de fim mais cedo, de início mais tarde, de fim mais tarde, de cada atividade. Professor, mas como assim? Início mais cedo, término mais cedo, início mais tarde, término mais tarde? Como assim? Não entendi. Bom, então vamos pegar, por exemplo, esta aula. Esta aula, ela tem início na nossa gravação aqui às 20 horas de dias anteriores ali. Então a gente grava às vezes segunda, terça, para deixar ali prontinho para sair publicado na sexta-feira. Então vamos pegar como referência essas datas. Bom, vamos pegar já o dia da semana, que vai ficar mais interessante. Eu posso gravar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, porque sexta-feira tem que ser publicado, perfeito? Então, o meu início mais cedo para gravar esta aula seria segunda-feira. O meu término mais cedo, se eu gravar na segunda, eu termino na segunda mesmo, perfeito? Agora, eu posso deixar para gravar na quinta e publicar na sexta? Pode. Então a gente grava na quinta para terminar na quinta mesmo e publicar na sexta. Então, nesse sentido, o meu início mais cedo é segunda-feira, com término na própria segunda. O meu início mais tarde é quinta-feira, com término na própria quinta. Então, a gente tem essa margem de folga, mas o caminho crítico, ele vai mostrando, inclusive, aquilo que não tem folga. A gente vai ver. Volta aqui na telinha mais uma vez, olha lá. Baseia-se, então, em redes sequenciais, numa estimativa única de duração de cada atividade. O método do diagrama de precedência vai ser utilizado para nos ajudar a criar o próprio caminho crítico. Professor, mas ainda não estou entendendo. Você vai ver já já. Eu vou mostrar um gráfico para vocês. Mas antes, vejam só. O CPM, ou método do caminho crítico, ele é usado para cálculo de durações de cronograma que não considera disponibilidade de recursos. Então, antes de falar do tempo, vamos falar dos recursos propriamente. Como assim? Quando a gente fala de recursos, por exemplo, aqui, ao gravar essa aula, eu tenho a necessidade de alguns recursos, como energia, tá certo? Sem energia não tem como ligar os equipamentos, não tem como gravar nada. Eu tenho recurso material, como pilha, exatamente. Então, outro tipo de recurso. Eu tenho aqui equipamentos eletrônicos como recurso, perfeito? Então, quando a gente está calculando o método do caminho crítico, hipoteticamente é um mundo perfeito, não vai acontecer nenhum problema, falta de nenhum material. Mas, se faltar, pode atrasar a atividade propriamente, perfeito? Então, o método do caminho crítico, quando ele é construído, ele não está considerando essa disponibilidade de recurso, tá ok? Então, se houver, por um acaso, a falta de algum recurso, problema com algum recurso, vai sim atrasar o nosso projeto. Mas, para construir, a gente não considera, tá ok? Volta na telinha mais uma vez e vamos lá, um pouco mais de informação. O caminho crítico de todo o projeto é o percurso mais longo. Mas por quê, professor? Por que o caminho crítico é o percurso mais longo? Porque o caminho crítico ele é aquele caminho sem folga. Ou seja, do início ao fim do projeto, sem margem de folga. Então, nesse sentido, ele vai em todo o projeto do caminho mais longo. Por quê? Do início ao fim. Perfeito? Então, do início ao fim é o caminho mais longo do projeto, não tem outro caminho. Ah, professor, e se tiver outro fim? É do início ao fim da mesma forma, caminho mais longo, tá ok? Volta na tela mais uma vez e vamos lá. Toda atividade com folga igual a zero é considerada uma tarefa do caminho crítico.
O caminho crítico pode mudar sob algumas circunstâncias. Quando as atividades com tempo de folga utilizam todo esse tempo, podem se tornar uma tarefa do caminho crítico. Professor, como assim? Não entendi. Então vamos lá. No exemplo hipotético que eu citei para vocês, eu posso começar minha gravação na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta não dá, porque na sexta já tem que sair, a menos que seja uma live, né? Se der tudo de ruim, a gente vai ter que fazer ao vivo mesmo, beleza? Mas vamos lá. Então, se eu usar na segunda, eu tenho uma margem de folga. Na terça, na quarta, na quinta é o último dia. Então, se eu deixar essa atividade para fazer na quinta-feira, acabou minhas folgas. Então, essa atividade entra para o caminho crítico, perfeito? Então, nesse sentido, a gente pode pegar uma atividade que esteja fora do caminho crítico e, porventura, ela entra no caminho crítico porque deixamos para iniciar mais tarde, ok? Volta na telinha mais uma vez e vamos ver outra consideração ainda. Um marco no meio do projeto que possui uma restrição do tipo terminar no máximo até, também pode alterar o caminho crítico se deixar de ser cumprido. Por exemplo, se eu tenho uma atividade, sei lá, vou pegar aqui a exemplo aqui que a gente está usando para fazer essa gravação. Eu tenho algumas atividades que seja configurar o sistema, áudio, a gravação, tudo. Eu não tenho como gravar se essas coisas não tiverem sido ajustadas, tá certo? Então, para fazer a gravação, eu tenho que ter algumas tarefas que elas devem encerrar para iniciar outra. Então, quando a gente tem essa restrição, terminar isso até tal data, ou então até tal dia, até tal momento, para que eu possa começar outra. Então, isso aqui já me impõe uma regra de caminho crítico, perfeito? Mas eu posso ter folga. Como assim folga, professor? Vamos supor, para configurar tudo isso daqui, para eu poder começar a gravar, poder fazer toda a tarefinha, então pode ser de manhã, pode ser de tarde, à noite seria o horário limite. Se fez de manhã, tem a folga da tarde. Se fez à tarde, tem a folga da noite. Se fez à noite, já para iniciar a nossa gravação. Então, seria nesse sentido. Quando a gente tem uma restrição de tem que terminar até tal dia, pode ser que tenha folga, pode ser que não tenha. Se não tiver mais folga, entra no caminho crítico. Caminho crítico é tudo aquilo que não tem folga, beleza? Volta na tela mais uma vez para a gente avançar nesses conceitos. Beleza, olha lá aqui que a gente tem ainda. Tempo de folga. Também é chamado de folga. E você também verá esses termos utilizados intercambiavelmente. Ou seja, quando a gente vai falar de folga ou tempo de folga, muitas vezes não fazem diferença, seja na apostila, seja em livro, seja na prova. Mas quando a gente vai ver ao pé da letra, existem dois tipos de folga. Float ou slack, né? Que é a folga total ou a folga livre. Professor, mas como assim? Folga total, folga livre? Eu posso estar falando do projeto inteiro, como eu posso estar falando apenas de uma atividade para outra. Então, folga total é o tempo pelo qual você pode atrasar o início de uma tarefa sem prorrogar o término do projeto. Agora, a folga livre é o tempo durante o qual é possível atrasar o início de uma tarefa sem prorrogar o início de uma tarefa subsequente. Como assim? Bom, que nem eu falei para vocês, eu posso atrasar a configuração de todo esse sistema, posso fazer de manhã, posso fazer de tarde, à noite é o limite. Mas se eu fizer de manhã, de tarde ou até à noite, no seu horário antecedente ali à gravação, significa que eu não atrasei a tarefa de gravar. Perfeito? Agora, se a gente começa a atrasar isso, você está atrasando a próxima tarefa, não necessariamente o projeto. Porque o projeto, se a gente for considerar a nossa cesta administrativa, ele tem que estar concluído sempre a cada sexta, perfeito? Então, nesse sentido, a gente pode atrasar na segunda, na terça, um atrasando o outro, ao invés de eu sair daqui 9 horas da noite, eu posso sair daqui 10, 11 horas, meia-noite, atrasou uma tarefa, atrasou tudo ali, mas não atrasou o projeto. Então, nesse sentido, tá legal, ó. A folga livre foi prejudicada, mas a folga total não foi prejudicada, porque a gente ainda tem alguns dias deixando ali o projeto na sua data certinha. Perfeito? Então, folga total relativa às folgas entre as atividades, mas não atrasando o projeto. E a folga livre de uma tarefa para outra tarefa. Ok? Volta na telinha mais uma vez e vamos lá. Aqui, para a gente poder brincar um pouco, trouxe o gráfico de uma questãozinha que a gente vai até resolver a seguir. Os erros comuns. Como assim os erros comuns? Bom, vamos lá. Aí vem aqui comigo assim, ó, pertinho aqui comigo. Beleza, tá pertinho, não tá? Então, olha só. Eu vou olhar esse gráfico, já já a gente vê ele grandão aí na sua telinha. Mas olhando esse gráfico, o que é um erro comum? Não considerar que às vezes, esse aqui tem pouquinha tarefa, tem pouquinha atividade,
mas não considerar, às vezes, o tempo certinho de folga, tá certo? Como esse aqui só tem poucas atividades, vamos supor que fosse assim, ó, esse até aqui, você vai ver que tem 15 dias, esse daqui a gente tem 20 dias na tarefa B, 18 dias na tarefa C e 5 dias na tarefa D, tá certo? Então, às vezes, vão tendo mais tarefinhas aqui, vão tendo mais atividades que aparentemente tem uma folga grande. Mas quando a gente vai ver que um impacta o outro, que tem que ser concluído para chegar lá na frente, aí você vai ver que, apesar de uma tarefa antes ter uma folga maior, quando a gente vai ver lá na frente, ele tem uma folga menor. Eu vou explicar isso nas questões, tá certo? Agora joga nessa telinha aqui para você visualizar isso que eu estou querendo explicar. Por exemplo, se a gente for considerar o tempo desse projeto, esse aqui com poucas atividades, eu tenho 15 dias já de início, tá certo? Da atividade A. Aqui nós temos 20 dias da atividade B, 5 dias da atividade D, encerrando ambos aqui no quarto ponto, tá ok? Então, aqui eu tenho 35, 40 dias embaixo, beleza? Se a gente for considerar em cima eu tenho o quê? 15 com 18, nós vamos ter 23 dias, não, 33 dias, 33 dias. Perfeito. Então, a minha folga, o que eu quero explicar para vocês, voltando aqui comigo, a minha folga não é esse caminho inteiro, perfeito? A minha folga é só nessa atividade C. No porquê não incluindo A? Porque o A, ele antecede B, que antecede D, tá certo? Se eu pegar esse caminho de baixo, leva 40 dias no total. Então, se eu pegar o caminho de cima, as atividades que estão lá, tem 33 dias. Como o projeto aqui ele é do início ao fim com 40 dias, então você tem 7 dias de folga na atividade C apenas. Por que não na A? Porque se eu atrasar um dia na A, atrasa tudo aqui para baixo, ó. Se eu atrasar 2 dias na A, atrasa tudo aqui embaixo. Perfeito? Agora, se eu atrasar só a C, 7 dias, porque está com 33 de duração esse caminho de cima, eu tenho uma folga de 7 dias. Então, posso iniciar no dia 1, no dia 2, dia 3, e assim sucessivamente, né? Até 7 dias considerando essa folga, tá ok? Então, esses dias é só da atividade C, e não do caminho AC. Ou seja, 1, 2, 4, ele não tem 7 dias de folga. O que tem 7 dias de folga é do 2 ao 4, perfeito? Por quê? Porque o 2, ele está antecedendo o 4, como está antecedendo o 3. E nesse sentido, aqui embaixo não tem folga. Então a folga fica só nesse períodozinho aqui, beleza? Volta na tela que a gente vai entender isso melhor. Aqui é um erro muito comum, às vezes a pessoa considerar, eu vou sublinhar aqui de outra cor, às vezes considerar que este caminho tem 7 dias de folga. Errado. O que tem 7 dias de folga é só do 2 ao 4 aqui, perfeito? Aqui nós temos 7 dias de folga. Aí ficaria 7, ok. Aqui embaixo, ó, de 1 a 2, que vem para 3, que vem para 4, não tem folga. É o caminho mais longo do projeto. Então, nesse sentido, folga 0, ok? Fica um pouquinho confuso, não fica? Quando a gente analisa assim, mas lembrando, uma atividade pode iniciar mais cedo ou mais tarde, assim como terminar mais cedo ou mais tarde. Mas nem sempre essa folga total, ao fim do término, será coincidente com a folga inicial do início, que é justamente aquilo que eu falei aqui para vocês, ó. De 1, 2, 4, a gente não tem folga nesse caminho inteiro, só de 2 a 4. Show de bola? E como é que é isso na prática? A gente acabou de fazer essa questão, eu expliquei ela na prática, eu lancei ela também no MS Project, então eu coloquei aqui algumas referências, né? O A inicia ali com duração de 15 dias, o B de 20 dias, o C 18 dias e o D de 5 dias, perfeito? E aí os predecessores, o que é o predecessor? Atividade que vem antes. Então, antes de B vem o A, antes de C também vem o A, que nem a gente viu aqui, ó. O A que antecede C que antecede B. Então aqui eu tenho uma relação de término para início, tá certo? Tá vendo bem aqui nesse pedacinho, ó, que eu estou riscando agora? Eu vou passar um marca-texto para você visualizar. Esse pedacinho aqui são os meus 7 dias de folga. Então a folga está só nessa atividade aqui, que é a atividade C. Perfeito? Ela,
que tem 7 dias de folga. Como é que eu sei disso? Nesse gráfico de baixo é o gráfico de controle apresentando o caminho crítico. Onde está em vermelho é a duração total do projeto. É esse caminho que vai de 1 para 2, para 3, para 4. Ou seja, de A para B, de B para D. Então, esse que está aqui em rosinha ou vermelho, esse daqui é o caminho crítico. E o que está em azul tem uma folga. Eu poderia atrasar um pouco essa atividade. Beleza? Como essa questão ela foi abordada em prova, a gente já respondeu. Já respondeu pela própria explicação. Como assim? Ó, o diagrama de rede CPM abaixo representa um pequeno projeto, com a duração de cada atividade em dias. O caminho crítico do projeto e a duração do caminho crítico são, respectivamente. Como a gente já viu que aqui, ó, 15 com 20 com 5 dá 40 dias. E o caminho é A, B e D, é só procurar isso, ó, já tem até aqui a resposta. Ó. A, B, D, 40 dias. Então, com base nisso, nós temos a alternativa letra E. Outra questãozinha, olha lá. Os métodos do caminho crítico e da corrente crítica são técnicas analíticas utilizadas para a definição do... Essa aqui é uma questãozinha básica, simples, tá na hora da provinha. Para quem vai fazer concurso público, você não vai errar um negócio desse, né? Professor, é a primeira vez que eu estou vendo gestão de projetos, é a primeira vez que eu estou vendo essa técnica, nunca vi isso aí na vida, eu deixaria em branco. Deixa eu dar um bizu aqui para você. Quando a gente está falando desse negócio de duração de atividade, de caminho crítico, essas técnicas é para elaborar cronograma, gerência do tempo. Escopo é o que eu vou fazer, como eu vou fazer, o que eu vou te entregar, a gente vai fazendo uma estrutura bem bonitinha também, tá certo? Mas isso não é escopo, o que a gente está falando aqui. Eu estou falando aqui de cronograma, beleza? Volta na telinha para a gente conferir. Então, quando a gente fala de caminho crítico ou corrente crítica, são técnicas utilizadas para a definição do cronograma. Isso aqui é a típica questão mamão com açúcar. Beleza, então errada a nossa questão. Tem outra? Tem outra questão bonitinha. Olha lá aqui que ele vai trazendo para a gente. Bom, nós temos aqui uma tabelinha com caminho, né? Assim, o ID de cada atividade, né? E a tarefa em si, tá certo? A duração de cada uma, o seu início, o seu término, o predecessor. O predecessor é aquilo que vem antes, beleza? Eu joguei aqui também no MS Project, tá certo? Professor, mas tu é malandro, né? Joga tudo no aplicativo e já descobre a resposta de imediato. É para facilitar aqui a nossa explicação. Às vezes, visualmente falando, fica mais fácil. Então, vejam. A atividade P, ela está... Não sei se eu vou ter marca-texto de todas essas cores, mas a atividade P está aqui, ó, com duração de um dia. Ela está aqui, ó. Tá certo? E aqui também. Aí deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Atividade Q, que tem como predecessora a P. Ela está aqui, ó, aqui, ó. Antes dela, aí tem lá, beleza? E assim sucessivamente, tá ok? Se eu for ficar passando marca-texto aqui para todo mundo, aí vai ficar bem cansativo aqui. Mas o que eu quero que vocês vejam é o seguinte, ó. Predecessor é o que vem antes, tá aqui. E aí, se você for olhar essa relaçãozinha aqui, ó, é uma relação de término para início. Eu tenho que terminar P para iniciar Q e R, tá ok? Aí depois, para iniciar S, tem que terminar 2. Quem é 2? 2 é Q. Então, para iniciar S, tem que terminar Q. Para iniciar T, tem que terminar o 3. O 3 é o R. Para iniciar T, tem que terminar R. E assim sucessivamente. Perfeito? Então, eu joguei aqui no gráfico para que vocês visualizem. Tudo bem, vai ficar bem pequenininho esse aqui, mas no gráfico ali maior tava melhor, né, na telinha maior. Mas eu quero que vocês visualizem o seguinte, ó. O software, no caso, já me indicou que é um caminho crítico, que é o caminho em vermelho aqui, o rosa. Tá um vermelho clarinho, tá um rosa, né? Então, ele já me indicou quem é o caminho crítico, tá certo? E assim, se você tivesse um aplicativo na hora da prova, era só jogar no aplicativo e ver e pronto, acabou. Tá? E se não tiver aplicativo na hora da prova? Vamos fazer na munheca? Volta na tela comigo e vamos fazer na munheca esse trem aqui. Olha lá. Então,
Quem sabe faz ao vivo, né? Gravado e transmite lá programado. Garoto, né? Mas olha só, tem atividade P, tá certo? Atividade P é predecessora de outras duas atividades, que aí eu vou olhar aqui, ó. Ele é predecessora de Q e predecessora de R, beleza? O Q é o 2. O Q, ele é predecessor de S. Então, vai vir aqui, ó. S. Beleza. E o 3 aqui, ele é predecessor de duas atividades. Ele é predecessor de T e U. Então, R, eu vou puxar aqui assim, ó. Eu vou colocar T aqui em cima e U aqui. Beleza. Então, 3. Aí o 5. Quem é o 5? O 5 é o T. O 5 precede, é porque eu já estou olhando aqui, ó, tá certo? O 5 precede o X, então o T precede o X. Só que o 4, cadê o 4, moço? O 4 é o S. Cadê o S? O S está aqui, ó. O S também precede X? Também precede X. Então, eu vou jogar assim, ó. Porque o X está aqui com predecessora 5 e 4. Beleza. Agora, só está faltando o Z. O Z eu vou jogar aqui na frente. O Z. Pronto. O Z está aqui, ó. Predecessora 6 e 7. Quem é o 7? O 7 é o X. Então, eu vou colocar aqui. E o 6 é o U. Então, vou colocar aqui. Então, ótimo. Beleza. Agora, eu vou colocar a duração das atividades. Eu vou mudar a cor da caneta para ficar mais fácil, tá ok? O P tem duração de 1 dia, então 1 dia para os dois lados. O Q tem duração de 4 dias, o S tem duração de 2 dias, o R tem duração de 3 dias, então 3 dias aqui, 3 dias aqui. O U tem duração de 2 dias, o T tem duração de 6 dias, o X, cadê o X? Tem duração de 7 dias. E o Z também tem que considerar ele para término do dia do projeteiro, né? Eu vou colocar 2 aqui do lado, beleza? Então, se eu for observar este caminho crítico, vamos ver, olha só, aqui já vai ficar mais bonito aquilo que eu queria falar para vocês. Aqui eu tenho mais atividade para nos confundir. Então, beleza, ó. 1 com 4, 5, com 2, 7, e com 7, 14, e com 2, 16. Então, esse caminho aqui, ele tem 16 dias. Beleza. 1 com 3, então, 4... 10, 17, 19. 4, 6, 8. Então, beleza. Eu já posso indicar que esse caminho aqui, ó, ele tem folga. Onde eu tenho folga? Vamos ver. R não tem folga, porque R está nesse caminho aqui, que é o nosso caminho crítico. Deixa eu já... Praticamente, né, que esse aqui foi mais longo. Então... 3, 4, 10, 17, 19. Então, 5, 7, 14, 16. Então, o caminho crítico ele está aqui, ó, que é o caminho mais longo. Tá certo? Então, vejam só. R não tem folga, apesar de anteceder U. Beleza? Lembra aquilo que eu falei? Às vezes você pega esse caminho aqui e parece que ele tem folga. Não é o caminho inteiro, não. U tem folga, tá certo? Só U. U tem folga apenas. R não tem. Aqui em cima, Q tem uma folguinha. S também tem uma folguinha. X não tem folga. Professor, não entendi muito bem. É porque é o seguinte, ó. Eu não posso atrasar R se não atrasa T. Perfeito? Mas eu posso atrasar U, que não vai necessariamente atrasar o Z. Eu posso atrasar o Q, que vai atrasar o S. Mas eu não tenho que lembrar que eu não posso atrasar o X. Como eu estou falando de caminho crítico, vamos calcular também a folga de cada caminho. Volta aqui na tela mais uma vez, que eu vou colocar a caneta de outra cor, para você visualizar melhor isso que eu quero falar. Eu vou colocar de verde agora. Já está definido o meu caminho crítico, que é esse daqui. Com 4, 10, 17, com duração de 19 dias, tá certo? Essas duas atividades, elas têm uma folga. Nesse caminho, eu tenho duração de 1, que eu vou desconsiderar, então 18 ali, né? Aí aqui eu tenho 9. Então aqui eu tenho, ó, esse 1 aqui eu desconsidero. Aqui eu tenho 9, eu desconsidero. Como o caminho de cima a gente ainda tem aqui, ó, 6. Então, 10, 6. Eu tenho 3 dias de folga lá em cima, gente. Só 3 dias. Ou seja, o Q pode atrasar até 3 dias. Se o Q atrasar 3 dias, S não tem folga mais.
Se o que atrasar um dia, S tem 2 dias de folga. Entenderam essa lógica? Aqui embaixo é o que mais tem dia, ó, porque aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 2, olha só que bacana. Então, aqui do caminho de baixo, para 19 dias, está me sobrando 16 se eu pegar o caminho de baixo. E com 5 aqui, então eu tenho 11 dias de folga aqui embaixo. Que eu posso atrasar só o U, porque o R não pode atrasar. Entenderam? Então vejam só, o U ele vai ter 11 dias de folga, ele pode iniciar mais cedo, mais tarde, no prazo de até 11 dias, esse é o limite dele. Por quê? Porque eu vou pegar 1 com 5 daqui, com 2 daqui, que já deu 1, 6, 7, 8, com 11, 19. Então aqui eu tenho 11 dias para trabalhar de folga só U, beleza? E aqui, como a gente já descontou o 9, que é daqui, que é esses dois aqui, já descontou esse 1 e colocando esse prazo aqui, ainda sobrou 3 dias de folga ali, tá tranquilo. E o caminho crítico PRTXZ, tem resposta? PRTXZ, tem resposta sim. Show de bola, hein? Bacana. Tem mais outra. Volta na tela aqui pra gente ficar tinindo nesse trem aqui, ficar fera nessa resolução de caminho crítico. E se ficar dúvida, gente, manda sua dúvida, coloca nos comentários aí que a gente repete as questões, repete ali a explicação de uma outra forma. Uma equipe de projeto precisa desenvolver o cronograma de um projeto e está utilizando o método do caminho crítico. Eles levantaram várias dependências e fizeram a estimativa conforme a seguir. Qual a duração em meses do caminho crítico desse projeto? Então aqui eu vou usar a mesma tarefa, a mesma técnica. De 1, ele é predecessor, olha só, para começar 2 tem que terminar 1, para começar 3 tem que terminar 1, e para começar 4 também tem que terminar 1, e também tem que terminar 3. Que bacana essa, né? Então 1 é predecessora de quem? 1 é predecessor de 2, deixa eu colocar o 2 aqui, né? E é predecessor de 3, beleza? Só que, gente, vejam só, para você começar 4, você tem que fazer o 1, certo? E para fazer o 4, você também tem que fazer o 3. Então, o 4, apesar de ficar aqui na frente, a gente ainda faz esse link aqui, ó. Ele é meio inútil, né? Mas a gente faz, não tem problema não. E para fazer o 5, você tem que terminar o 4 e você tem que terminar o 2, que está aqui, ó, 2 e 4. Beleza. É assim que a gente vai montar o nosso gráfico. É claro que você não vai começar 4 sem antes ter concluído 3 e, consequentemente, tem que ter concluído 1. Porque 1 starta o 2, o 3 e o 4. Mas para fazer 4 tem que fazer 3. Eita bagunceira, né? Mas vamos lá, vamos colocar agora a quantidade de dias, né? Deixa eu mudar a cor da caneta. A atividade 1, ela tem duração de 5 meses. A atividade 2 tem duração de 9 meses. A atividade 5 tem duração de 6 meses. A atividade 4 de 2. E a atividade 3, cadê? 6. Então, se eu for pegar o caminho mais longo, aqui em cima eu tenho 5 com 9 dá 14, com 6 dá 20. Então, esse tem 20 dias aqui em cima. Embaixo, eu vou pegar os 5 daqui de novo. Eu esqueci de colocar... não, eu já estou contando ali. Eu estou contando pelas atividades. Então, 5 com 6, 11. Estou pegando o caminho de baixo agora. Com 2, 13. Com 6, 19. Esse caminho de baixo. E o caminho do meio? 5 com 2, 7. E 7 com 6, 13. Então, esse é o caminho do meio. Então, consequentemente, o caminho mais longo foi o de 20 dias. Quer dizer, 20 meses. Perfeito. Vejam só que interessante. Embaixo, eu vou ter folga de 1 dia na atividade 3 ou na 4. Se eu usar esse 1 dia, já era, acabou. Na atividade 1, não tem folga. Olha só que bacana essa explicação. Chega a dar adrenalina. Porque quando a gente calculou o caminho do meio, que levou 13 dias, aparentemente tem 7 dias de folga. Não tem. Sabe por quê? Porque o 1, ele não pode atrasar. Porque se 1 atrasa, atrasa o caminho de cima. Atrasa o projeto inteiro. O 3 pode atrasar. O 4 pode atrasar. E lembra que eu falei que
Aqui poderia atrasar um dia. Então, a gente só tem esse um dia de 4. 4 não tem mais que isso, porque se 4 atrasa mais que um dia, começa a dar problema. Deixa eu ver aqui. 4, é porque esse não pode atrasar. Então, beleza. Começou 4, não, 4, um dia. Só um dia, não tem como, 19. Então, aqui, ó, a gente só tem um dia de folga, tanto para 4 quanto para 3. Perfeito? Então, nesse sentido, desses 13 dias que eu calculei aqui, na verdade, só vai ter um que eu posso aplicar de folga. Por quê? Porque se eu atrasar 4 mais de um dia, atrasa o caminho de baixo. Aí passa de 20. Beleza? Legal, né? Era isso que eu estava querendo falar nos erros comuns. Onde você pode imaginar que nesse caminho tem 7 dias de folga, não tem. Só tem um dia de folga. Porque senão atrasa esse, que atrasa esse, atrasa todo o projeto. Volta na telinha e vamos lá que a gente achou a resposta. Então, a gente já achou os nossos 20 dias, né? Eu já fiz ali o desenho, mas a gente... 20 dias não, professor, 20 meses. A gente já conseguiu achar esses 20 meses aí. Beleza? Legal. Não deixe de nos curtir, não deixe de se inscrever em nosso canal, pois toda sexta-feira virá uma técnica, uma ferramenta para auxiliá-los na administração. Encontro, então, vocês na próxima sexta-feira. Até mais.